Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita gratidão, muita alegria, mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje, quarta-feira. Luz e paz aí para o seu coração, viu? Muita inspiração para o seu dia. Meus amigos, antes da gente começar a falar do assunto de hoje, né? Ontem uma noite especial em favor do Hospital Espírita André Luiz, né? Com os amigos Haroldo Dutra, Dr. Roberto Lúcio e praticamente 1.000 pessoas. Foi um evento memorável, mostrando a grandeza, né, do trabalho que o Hospital Espírita André Luiz tem feito em favor da humanidade. Quem não conhece, vale a pena entrar no site do hospital e conhecer. Trabalho assim magnífico, né, de muito amor, de muita doação, sem dúvida alguma. E ontem também foi início do nosso curso, né? Nossa, gente, quase 1.500 comentários no primeiro dia, né? Foi dificílimo ler praticamente tudo, mas assim, com o dia corrido, mas foi fantástico ver as opiniões de vocês. Com certeza nos direcionaram muito, eu já vou falar daqui a pouquinho a esse respeito. Só uma dica prática que muita gente não conseguiu acessar o vídeo, porque quando você recebe um e-mail, muitas vezes o e-mail vai direto para sua caixa para sua caixa postal na lixeira, né? Ou então para o anti-spam do seu serviço de e-mail. Então dá uma checada lá. Mas para facilitar, a gente está disponibilizando o link da página em que o vídeo está, porque assim você consegue acessar. Tá aí na sequência. Se você não recebeu esse link, peça para quem te enviou a Pílula do Evangelho enviar o link para você também, tá bom? Gente, amanhã nós vamos falar, né, no nosso curso, essa semana toda dedicada a ele, no nosso curso, sobre a grande dica especial para você se manter focado nas suas metas. Ontem, para a gente começar, né, falar da vida dos nossos sonhos, nós começamos a falar sobre a importância de estabelecer metas, objetivos, foco para uma vida feliz. E aconteceu, gente, exatamente aquilo que a gente estava esperando, né? Até ri junto com o pessoal lá da nossa equipe. Falei, olha, tá vendo? É exatamente o que a gente estava imaginando. Muitas pessoas que assistiram o vídeo foram fazer o exercício. Eu espero que você que não assistiu assista e que não fez o exercício faça, porque ele é muito importante. Tiveram a seguinte percepção. Muita gente fala assim, Ricardo, eu tenho dificuldade de sonhar, eu tenho dificuldade de ter metas. Outras pessoas mencionaram de maneira bastante intensa, né, que até sonham, sabem o que querem, mas não conseguem manter o foco para chegar lá. Sabe aquela ideia? Você sabe o que precisa fazer, mas no meio do caminho se perde, né, perde o foco? E boa parte das pessoas fala das dúvidas, dúvidas. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será? 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 Oh, meus amigos, com todo carinho, como eu entendo, né, o coração de vocês. Ter dúvidas faz parte da nossa existência. Nós vamos falar sobre isso hoje. Exatamente por quê? Porque a dúvida, gente, ela é uma espécie de cupim existencial. Já pensou nisso? Ela corrói nossa autoconfiança. Cupim é assim, né? Você só sabe que ele existe na hora que ele já fez o estrago. Né? Quando você olha para a madeira lá da sua casa e fala, opa, tem cupim, porque tem aquela serragem no chão. Então, na verdade, quando você for tratar o cupim, ele já fez o estrago. A dúvida é que nem cupim. Ela vai corroendo silenciosamente sua autoconfiança, vai corroendo silenciosamente a nossa capacidade de acreditar que nós podemos sim fazer a diferença na vida, que a gente pode sim começar de novo e de novo e de novo, quantas vezes forem necessárias, porque isso é um direito que Deus nos facultou quando nos deu a vida. Então, tome muito cuidado com as dúvidas. E ter um planejamento, gente, que foi a nossa proposta de ontem, você ter suas metas desenhadas, é fundamental para você começar a sair do lugar. Veja que esse ensinamento não é terreno, é do mundo maior. Jesus, quando veio até nós, a vinda do Cristo era predita, né, no Antigo Testamento há mais de 1.000 anos. Quer dizer, havia um planejamento, não foi do nada. Jesus apareceu assim do nada, não. Pelo contrário. Quando nós vamos analisar as reencarnações programadas, a gente vê que boa parte das situações que nos acontecem são pré-programadas em um determinado momento em favor do nosso crescimento espiritual. Então não é simplesmente do nada. Entende? A natureza obedece a um planejamento. A natureza obedece a uma ótica de você saber para onde você vai. Então a gente precisa aprender com isso. Eu até mencionei isso no vídeo, né? Imagina você entrar num táxi e alguém te perguntar ao taxista, para onde o senhor ou a senhora está indo? E você falar assim, ah, não sei, vai rodando o carro aí. Uai, como assim? Não é estranho? Por quê? Porque falta foco. Mas é exatamente isso que tem acontecido com muita gente. As pessoas levantam todos os dias, querem uma vida melhor, mas não sabem para onde estão indo. Por quê? Porque não tem metas claras, não tem sonhos, ou quando tem, duvidam. Duvidam, duvidam e duvidam.
Duvidar, gente, da sua capacidade é semelhante a você entrar dentro de um carro e duvidar que ele vai andar, que ele vai rodar. Então você não vai ligar a chave, entende? Porque você acha que ele não vai funcionar. Todas as vezes que nós duvidamos da nossa capacidade, nós travamos e, consequentemente, prejudicamos o nosso desempenho. Então, antes da gente ir para a segunda aula, que vai ser amanhã, em que eu vou te apresentar de maneira clara ferramentas, né, para que você possa se manter no foco, não sair mais desse foco das metas importantes, trabalhe no dia de hoje a sua autoconfiança. Lembre-se, todo dia é dia de recomeçar. Não importa que a dúvida, esse cupim, né, existencial esteja dentro de você. Lembre-se, Deus dentro de você é vivo e você tem que alimentar essa presença divina. Quando nós acordamos esse gigante adormecido, né, que é a nossa potência divina dentro de nós, lembre-se da fala de Jesus: vós sois deuses. Jesus não exagerou, essa potência dorme em cada ser humano. Não deixe que a dificuldade de hoje impeça você de enxergar quem você vai ser amanhã, no momento que essa potência estiver bem trabalhada. Então, recupere sua autoestima, é ou não é? Recupere sua autoconfiança, sim, para que você possa colocar suas metas em prática, né? Seus planos em ação. Então, volta lá, assiste o vídeo de novo, é minha sugestão. Quem já assistiu, você vai ter uma nova visão hoje. Faça o exercício de listar suas grandes metas de vida, porque nós temos que ajudar, meus amigos, Deus a nos ajudar, né? A gente tem que se levantar e mostrar, plasmar, né, nesse mundo ao nosso redor, os objetivos da nossa alma, mostrar para os amigos espirituais, para os nossos anjos protetores, para onde nós desejamos ir. E pode ter certeza que se esses objetivos forem saudáveis para o nosso crescimento espiritual, que se aquilo que a gente deseja é saudável para o crescimento da humanidade, além do nosso próprio crescimento, que esses desejos não são egoístas, não são exclusivistas, são desejos realmente espiritualizantes, mas não tenha dúvida que você vai receber um apoio não só do mundo espiritual, mas da lei divina que potencializa tudo aquilo que faz bem para o universo. Né? Acreditando ou não, se deu direito, né, de ter o seu plano de voo, de ter o seu roteiro divino dentro de você. Então vamos lá? Vamos recuperar essa autoconfiança, deixar essa dúvida, esse cupim existencial de lado, para que a gente possa caminhar para dias muito melhores, independente do que aconteceu com você até antes de ontem, quando você começou esse curso. Tá legal? Que Deus te abençoe, te inspire muito no dia de hoje. Deixo aqui meu convite especial, né? Amanhã, depois de algum tempo, estaremos novamente em Belo Horizonte, na casa de Glacos, ali no Padre Eustáquio. Vai ser maravilhoso poder rever alguns amigos que sempre pedem para a gente antecipar a nossa ida. A casa de Glacos sempre nos recebe tão bem, e aí fica esse convite especial para quem desejar e puder comparecer, né? É uma casa abençoadíssima, sem dúvida alguma. Então é isso, você já sabe, amanhã tem vídeo 2, mas antes do vídeo 2, assista novamente o vídeo 1, abra aí seu coração, deixe essa dúvida, esse cupim existencial de lado e vá viver, deixe brilhar a sua luz. Né? Vamos transformar o limão na limonada, o leite talhado, como a gente fala em Minas Gerais, um doce de leite gostoso e com certeza transformar a nossa humanidade num lugar melhor para se viver. Muita luz, meus amigos, gratidão eterna aí ao seu coração por multiplicar mundo afora as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve. Menos dúvida, mais autoconfiança e ação, atitude, para você realmente se aproximar da vida dos seus sonhos. Fiquem com Deus, meus amigos, e até amanhã.